Testes são essenciais quando a gente fala de desenvolvimento de software, de processo de desenvolvimento, especialmente em larga escala. Aprender a testar não é simplesmente criar um arquivozinho que vai fazer um ou dois testes, não. É garantir a robustez do sistema que a gente está desenvolvendo. É até mesmo uma filosofia de desenvolvimento, que é o Test Driven Development, o TDD, que as pessoas tanto falam. É uma filosofia que toma como base o teste antes do próprio código. Na aula de hoje, a gente vai ter uma introdução a testes. A gente vai ver o módulo, a biblioteca nativa do Python para realizar testes de unidade e vamos discutir um pouco outros tipos de teste. Mas isso é uma área ampla, que daria para fazer vários vídeos longos falando sobre isso, mas aqui a gente vai tentar focar primeiro na coisa mais simples, que é o teste de unidade. A gente vai falar um pouquinho de teoria agora, antes de começar, de realmente ir para o código, mas vamos para a aula de hoje então. A primeira coisa que a gente precisa entender são para que eu vou utilizar o teste? Para que o teste serve dentro do processo de desenvolvimento de software? Então, basicamente, ele vai ter o papel de reduzir bugs, porque uma vez que eu passo um pedaço de código por um teste, eu garanto que aqueles valores do teste não vão resultar em bugs. Note, escrever uma suite de testes, um conjunto de testes para um trecho de código não garante, nem nunca vai garantir, que aquele trecho de código não tem bugs, ou que funciona para todos os casos. Ele vai garantir que ele funciona para os casos que eu testei. Então essa é uma diferenciação muito importante que a gente tem que ter na cabeça quando a gente garante, né? Quando o nosso Product Manager, o nosso cliente veio perguntar como é que é a questão de teste. Não, 100%, está 100% coberto, não vai dar erro nenhum. Não é assim. Os testes cobrem apenas aquilo que eles foram escritos para cobrir. E a gente nunca vai ter um sistema 100% coberto, 100% garantido de que ele não vai ter bugs, beleza? Ele aumenta, então, os testes servem para aumentar a confiança no código, porque apesar de, como eu falei, é importante a gente saber que não vai ter 100% de garantia de que não tem bugs, mas um teste que tem 100% de cobertura, ou seja, para toda a função do código, existe pelo menos um teste. Esses testes são bem feitos, eu tenho uma confiabilidade que aquilo não vai quebrar, pelo menos das maneiras triviais. Se eu tenho uma calculadora, a hora que o usuário botar um número negativo, eu sei que não vai quebrar, porque eu fiz um teste com número negativo. Se ele fizer uma divisão por zero, eu sei que vai quebrar, porque eu validei que ele quebra quando acontece uma divisão por zero. Então, ele dá uma confiança. E principalmente, talvez o mais importante, é a garantia de que atualizações futuras não vão alterar a qualidade do código. Porque se eu tenho um teste que passa e ele funciona normalmente, aí eu altero o código e esse teste passa a quebrar, de duas uma. Ou eu mexi na funcionalidade daquele código e eu preciso reescrever o teste porque a regra de negócio alterou ou alguma coisa assim. Ou o código que eu escrevi quebra a funcionalidade. E aí eu preciso alterar o código que eu escrevi para ficar de acordo com a funcionalidade que foi especificada, da maneira como ela foi especificada. Então esses são os motivos, as qualidades da gente escrever código, de escrever teste, desculpa. E aí eu comentei que a gente vai ver testes de unidade. O que são testes de unidade? Ou unit tests. Eu falo teste de unidade porque foi assim que eu aprendi na faculdade, tá? Meu professor de engenharia de software 2, ele dizia que o correto era teste de unidade, não teste unitário. Mas é basicamente a mesma coisa, intercambiável, gosto e por aí vai. Não tem problema, ninguém vai taxar ninguém por falar de uma ou outra maneira. O teste unitário, ele serve para testar pequenas partes do código. A unidade, a funcionalidade crua, ou seja, eu tenho uma calculadora, vou usar o mesmo exemplo da calculadora, um código de uma calculadora. A unidade de código da calculadora é cada uma das operações. Vou ver se o meu cálculo de raiz quadrada está certo, vou ver se a minha soma está certa. E por aí vai. Então são as partes unitárias do código. Unitário porque eu não posso quebrar a funcionalidade em pedaços menores. Então eu estou testando a menor unidade de código possível. Aí eu tenho testes de integração. Testes de integração, eles servem para validar que dois pedaços do meu código conversam da maneira correta, ou seja, ele está integrado corretamente. Eu tenho testes funcionais, que são os testes feitos
da perspectiva do usuário, então para ver se o meu programa, o meu produto, o meu SaaS, o que for, ele funciona da maneira correta, ele não quebra, ele não tem bugs expostos para o usuário. E eu tenho testes de aceitação, que são testes que eu faço para garantir que a regra de negócio está correta, que o requisito funcional está correto. O que a gente diz que é um requisito funcional? Por exemplo, num sistema de venda, para todo produto que eu vender, eu preciso somar 10%, porque é o valor do imposto. Então, o meu usuário não experimenta nenhum bug, porque ele não sabe quantos por cento que é de imposto. Mas se eu olhar e ver que está errado, é um requisito que foi quebrado, é um requisito que não está corretamente implementado. E aí os testes de aceitação servem para pegar esse tipo de bug, beleza? Então já conversamos aqui sobre a importância dos testes, sobre os tipos de testes. Então agora vamos finalmente escrever um teste. Então eu vou criar uma função soma A e B, que obviamente ela vai retornar a soma do número A com o número B. E aí a biblioteca que a gente vai usar para a aula de hoje, está aí no título do vídeo, inclusive, é a biblioteca UnitTest. Opa, UnitTest. Por que é que eu estou usando essa biblioteca? Porque ela é a biblioteca nativa do Python, um módulo nativo do Python para trabalhar com teste unitário. A norma, talvez o mais popular hoje na comunidade Python, seja o PyTest. A gente vai ter vídeo de PyTest no futuro, mas como aqui é a série mais básica, né, tá dentro das videoaulas do Python do zero, a gente vai utilizar esse módulo nativo, até para não precisar instalar um módulo externo, usar pip, por aí vai, ok? Então agora a gente pode escrever testes. Como a gente escreve os testes com esse módulo UnitTest? A gente vai criar uma classe para cada tipo de teste. Então aqui eu vou testar soma. Ou teste soma, não precisa ser no imperativo, né? Quer dizer, um verbo no infinitivo. E aí eu vou importar, vou herdar de uma classe do UnitTest, que é a testCase. E aí aqui dentro eu posso escrever diversos testes, ou seja, essa classe aqui é responsável por testar a soma. Como eu faço para testar a soma? Eu consigo pensar em dois casos óbvios: somar dois números positivos, somar dois números negativos. Então eu vou escrever def teste soma positivos. E aí eu vou receber self, porque é uma função, um método dentro da classe. E aí, no Python, existe uma keyword reservada. Keyword é uma palavra reservada, né? Que é o assert. O assert, ele basicamente vai validar uma expressão. Então eu posso passar, por exemplo, assert soma de 1 com 2 é igual a 3. Quando a gente está utilizando UnitTest, a gente não vai usar o assert, a gente vai usar uma função própria da classe testCase. Então eu vou comentar isso aqui por enquanto, a gente vai voltar nesse tópico aqui. E aí eu vou usar a função, eu vou usar self para eu acessar o próprio objeto testSoma, que herdou de testCase, e aí a função do testCase é o assert equal. E aí aqui eu vou passar dois parâmetros. O primeiro é a minha função, o valor, e a comparação que eu quero fazer, o outro lado da igualdade. Então a gente já escreveu aqui o que a gente quer comparar. Então o lado esquerdo soma 1, 2, e eu quero comparar se ele é igual a 3, ok? Da mesma maneira, eu vou escrever um teste. Olha, eu estou usando teste porque é o padrão do módulo UnitTest, tá? Para detectar esse teste, a gente começa aqui com o teste. Então, soma negativos. Também vou receber self. E eu vou fazer um assert equal. Dessa vez, ao invés de somar dois números positivos, eu vou somar dois números negativos. Isso aqui tem que ser igual a menos 3, ok? E aí, para eu rodar isso aqui, nesse primeiro momento, eu vou fazer o seguinte. If name igual main, eu vou chamar unittest.main. Essa função aqui de dentro do módulo UnitTest. Vou rodar Python 3 main.py. Olha só, ele
colocou um tracejado aqui porque ele detectou que existem testes para eu rodar no meu main. Ele rodou 2 testes nessa velocidade aqui, foi muito rápido porque é uma função muito simples, 0 segundos, e deu ok. Dando ok significa que ambos os testes foram bem sucedidos. Se eu alterar o 3 aqui para um 4, ele vai falhar e me avisar que teve uma falha. Se eu rolar aqui para cima, se eu abrir o meu terminal, ele vai me mostrar exatamente qual foi o erro, ok? Esse ponto aqui, ó, antes tinha dado ponto, ponto. Isso aqui é uma anotação. Ponto é quando o teste passa e o F é quando o teste falha. Então, um teste foi bem sucedido e um teste falhou, ok? Porque, o que significa if name igual a main? Name é uma variável que vai ter o nome do módulo, então ele só vai rodar os testes unitários se eu executar esse meu pacote aqui como main. Então, se eu vier no terminal e chamar ele assim. Ou seja, se isso aqui fosse uma função, digamos que eu estou escrevendo um pacote matemático, igual a gente está fazendo na série Data Science, e aí eu quero exportar ele para em outro código, em outro projeto meu, eu poder calcular o desvio padrão. Então não seria soma, seria desvio padrão aqui. Se eu coloco esse código aqui de teste, ele só é executado quando eu chamo o módulo como main, como ele é o ponto de entrada do meu programa. Se eu importo ele dentro do meu outro projeto, a hora que eu rodar, o nome dele não vai ser mais main, vai ser o nome do módulo que eu tiver dado e ele não vai executar os testes, tá bom? Então é isso que essas duas linhas aqui significam. Mas eu também tenho outras maneiras de rodar o meu programa, os meus testes, no caso. Então vou fazer o seguinte, eu vou comentar isso aqui e a gente pode rodar Python 3 ou Python, dependendo aí da tua distribuição e etc. E aí eu posso passar uma flag para o Python que é o -m. -m significa que eu estou executando um módulo, M de módulo, ou módulo. E aí eu passo qual módulo eu quero executar. Nesse caso, unit test. E ele requer que a gente escreva o arquivo que estão os testes. Então eu vou rodar main.py. E olha só, ele rodou os testes da mesma maneira, mesmo que eu não tenha o main aqui agora. Se eu rodar Python 3 main.py, não acontece nada, porque eu não chamei a função unittest.main, ok? Então essas são duas maneiras diferentes da gente rodar. Ou eu coloco esse trecho aqui para especificar que quando ele for o ponto de entrada eu quero rodar os testes, ou eu rodo o próprio módulo de teste indicando que esse aqui é o arquivo que eu quero rodar os testes. Aí você me pergunta, Taguma, mas se eu tiver mais de um arquivo que contém testes? Nesse caso aqui, é um arquivo super simples que as funções estão aqui. Mas se eu tiver, por exemplo, uma pasta para as funções matemáticas, uma pasta para as funções estatísticas, como é que daí eu faço? O módulo UnitTest, ele tem uma função chamada... uma funcionalidade, na verdade, chamada Discover, que ele vai descobrir, ele vai explorar os testes que existem e rodar eles em todo o meu diretório. Então, olha só, eu vou comentar isso aqui, porque isso aqui está no main, né? Então é muito fácil dele descobrir que esse código está aqui. Comentei, vou comentar isso aqui também, só para fins demonstrativos. E olha só, aqui nos arquivos criados eu tenho um arquivo teste soma, que é exatamente o mesmo código, só copiei e colei aqui, só que eu importei a função soma do main, né? Óbvio, porque ela não está definida nesse arquivo aqui. Se eu rodar Unit Discover, olha só, ele roda os 2 testes porque ele detectou esses testes em outro arquivo, beleza? Então, dessa maneira, eu posso ter vários arquivos de testes diferentes e o meu Discover vai pegar. Detalhe, o Discover, ele só pega arquivos que começam com teste, tá? Vou até fazer uma correção. Eu disse que ele detectou isso aqui antes, mas ele não detectou porque o meu arquivo se chama main.py. Ele já estava detectando esse arquivo que eu tinha deixado pronto, tá? Esse foi um erro meu. Então, a funcionalidade Discover do UnitTest só vai rodar testes em arquivos que começam com teste underline. É assim que ele detecta. Inclusive, eu vou descomentar isso aqui e ele continua só rodando 2 testes, beleza? Então a gente agora tem 3 maneiras de rodar nossos testes. A gente pode ter o main executando a função main, né, do unit test. Eu posso ter
a execução do próprio módulo passando o arquivo que eu quero executar com os testes, ou eu posso rodar o discover para rodar todos os arquivos que começam com teste, beleza? Voltando para a questão do assert, por que é que a gente usa esse assert equal ao invés do assert nativo do Python? O assert nativo do Python, ele funciona. Então, vou descomentar aqui. Se eu rodar agora, eu vou voltar a rodar direto o arquivo, tá? Então, estou rodando o main.py. Ele não deu erro porque soma 1, 2, dá 3. Se eu colocar um 4 aqui, eu vou ter uma falha no meu teste e ele vai dizer aqui, ó, o assert que deu erro. Tem um assertion error. Por que que a gente não usa? Porque não é o padrão de uso da biblioteca Unit Test. Como ela nos fornece um assert equal, é melhor a gente usar diretamente os asserts que a biblioteca nos fornece, porque eles vão ter mais detalhes de erro, ele vai ter benchmark, vai ter um monte de coisa que a gente vai ver aqui nessa aula. Então, posso usar o assert? Posso. Só que não é... o módulo Unit Test não foi desenhado, o design dele não foi feito para você usar o assert, tá? E detalhe, o assert ele é ignorado quando a gente usa a flag de otimização. O Python, ele por padrão não executa algumas otimizações que existem para serem feitas no código, por diversos motivos. Isso aí é um tema complexo. Se eu passar a flag de otimização O maiúsculo, ele ignora todos os asserts. Então veja que agora, na segunda execução, mesmo o soma 1, 2 retorna 3. Eu estou perguntando, eu estou fazendo o assert de que 3 é igual a 4. E não deu erro. Porque a otimização O maiúsculo ignora asserts. Então a biblioteca Unit Test ela não foi feita para ser executada em conjunto com os asserts. Posso usar? Pode. Vai funcionar? Depende do caso, depende de como você está executando. Pode usar, contanto que você saiba das limitações, obviamente, ok? Dito isso, a gente já tem agora uma base de como usa o Unit Test. Vamos dar uma olhada em algumas coisas legais que a biblioteca traz pra gente. Então a primeira coisa legal que a gente pode ver, eu vou criar aqui uma nova classe para testar outro tipo de funcionalidade. Na verdade, tudo vai ser teste da soma, basicamente, né? A gente vai testar de um jeito diferente. Eu vou fazer um teste para asserts. O que é um assert? Eu vou fazer esse teste para verificar se um erro acontece. Então agora, ao invés de esperar um valor específico, eu quero que um erro específico aconteça. Então eu vou criar a função teste igualdade. Vai receber self. E ele vai fazer um self.assert equal 2 mais 2 e 4. Só para a gente adicionar um teste comum. É um teste de controle só para a gente ver se está funcionando tudo certo. Agora eu vou fazer um def teste exceção. Para verificar... Na verdade eu coloquei assert aqui. Teste exceção é um nome melhor. Tá? Vai receber self também. E olha só, como é que eu faço para esperar que um código dê errado? Eu vou usar a estrutura de controle with, eu vou passar self ponto, e aí a gente tem uma função específica para isso, que é assert raises. Ou seja, eu estou esperando que uma exceção levante um erro, raise an exception, né? Que ele dispare uma exceção. Qual exceção que eu quero que ele dê? Eu poderia passar exception de maneira genérica para ele esperar qualquer exceção, mas a gente pode passar uma exceção específica. Então nesse teste aqui eu quero testar se a divisão por zero está funcionando. Então zero division error, ok? E aí eu vou passar 1 dividido por zero, porque obviamente isso aqui é uma divisão por zero, isso aqui precisa dar erro. Então eu vou executar agora meu código para a gente ver o que acontece. Ele só rodou 2 testes porque... sim. Eu tô executando o main acima da definição dessa classe, né? Então ele só tá detectando esses testes aqui de cima. Eu vou passar aqui para baixo só para os testes funcionarem normalmente.
Executando de novo, agora sim ele detectou os 4 testes e a gente pode ver que os 4 testes passaram. Se eu dividir um por um, isso aqui não dá erro nenhum. Só que aí meu teste vai falhar, porque a exceção divisão erro de divisão por zero não foi disparada, não foi raised, erguida, né? Então eu tenho um erro de que a exceção não ocorreu. Então quando eu uso o assert raises, eu quero que a exceção ocorra, beleza? E aqui em cima deu tudo certo, né? Não teve erro nenhum, foi só uma função que a gente criou para verificar se o teste estava funcionando mesmo. Vamos para outra classe. Agora eu vou mostrar o conceito de fixture. Então, teste com setup. Não, não é subteste não. Setup. E aí, a gente vai pegar aqui a mesma classe para importar. E o que acontece? Aqui, a gente vai criar duas funções diferentes. A primeira função é o setup, vai receber self. E aí eu vou fazer self.lista igual 1, 2, 3. E aí, o que é que eu estou fazendo com essa função? A função setup, ela serve para a gente criar recursos que vão ser utilizados nos testes. Então é um recurso que só existe no teste. A partir do momento que um teste deixa de ser executado, esse dado aqui é destruído. Como que ele é destruído? Através da função teardown, que é uma função de destruição de dado. E aqui eu vou fazer self.lista igual a none. Por que é que eu preciso de uma função setup e teardown sendo executada o setup antes e o teardown depois de cada teste? Porque vamos supor que eu tenho aqui eu tenho uma estrutura complexa, uma classe complexa que representa uma escola. E aí eu preciso testar se dá erro quando eu excluo todos os alunos de uma sala de aula. Se eu criar escola, criar sala de aula, encher de aluno e testar se quando eu removo todos dá erro, no meu próximo teste, se eu não fizer o teardown, se eu não deletar essa escola e criar ela de volta, eu vou ter uma sala de aula que já tem 0 alunos. E aí pro próximo erro pode ser que dê erro, pode ser que eu chame a função comprimento do aluno de 0 e isso seja considerado um erro, né? A quantidade de alunos numa sala. Então, existe esse conceito de fixture. A fixture é o processo da gente criar dados, modificar eles isoladamente durante um teste, e após o teste, a gente fazer o teardown dos dados, ou seja, a destruição desses dados. E aí, na próxima chamada de teste, próxima execução de código de teste, eu vou criar esses dados novamente, vou modificar eles da maneira que eu precisar para o teste, e vou excluir de novo, assim, subsequentemente, para cada teste que eu precisar, obviamente, dentro dessa classe teste com setup. Vamos ver na prática como isso funciona. Então, eu vou criar um def teste lista, vai receber self, e aí eu quero verificar se a lista, self.lista, eu posso acessar a variável que eu criei no meu setup através do self, é igual a 1, 2, 3, ok? E aí eu vou criar um def teste lista 2. Receber self. Eu vou copiar esse código aqui. Essa é exatamente a mesma função, mas elas têm nomes diferentes, ok? Vou executar o código. E olha só, os 6 testes deram certo. Eu posso chamar aqui, na hora de executar o código, eu posso passar um traço V, que é V de verbose, ou seja, adicionar verbosidade. E olha só, eu tenho aqui meu teste lista, ele deu ok, meu teste lista 2 deu ok. Mas o teardown, ele não devia ter destruído essa lista após a execução de teste lista? Sim, ele destruiu, ele transformou em none. Mas a partir do momento que eu executo o teste lista 2, eu novamente chamo a função de setup e ela reconstrói a lista com 1, 2, 3. Então, se eu passar um assert equal que lista é igual a none, vai dar erro, porque mesmo que eu destrua o objeto após a execução do teste lista, o teste lista 2 chama o setup e reconstrói ela. Então, para funcionar, eu preciso fazer essa comparação aqui. Ok? Espero que tenha ficado claro. Então, para cada teste que eu executo num teste que eu tenha fixture,
eu primeiro faço setup, depois eu faço teste, modificando o dado da maneira que eu quiser, e por fim eu destruo o dado. Então eu garanto que a fixture sempre vai ser a mesma, o valor criado no setup sempre vai ser o mesmo para cada chamada de teste que eu tenha, ok? Muito importante esse conceito, e esse é um conceito que não é de Python, esse é um conceito de teste de software. Então esse é um conceito que você vai conseguir carregar para outras linguagens que se utilizar também. Java, Ruby, PHP, JavaScript, o que for. Esse conceito de fixture é um conceito de programação em geral, de testes de software em geral, ok? Vamos para mais um conceito que a gente pode aprender, que é o de subteste. Então, teste com subtestes. E, novamente, a gente vai importar essa classe aqui, vai herdar dela, né? E aí é o seguinte, eu tenho... pode existir situações que eu quero fazer um teste que dentro dele eu vou ter várias condições, né? Eu vou testar várias vezes a mesma execução. Porém, eu não quero... como eu estou executando várias coisas juntas, né? Testando várias coisas numa mesma função, eu quero detectar exatamente onde que está o erro. Para qual parte da execução que deu erro. Então, para eu não tomar um erro generalizado, né? Um erro no meu teste inteiro, para eu detectar onde está acontecendo o erro, eu posso usar subtestes. Então, olha só, eu vou criar def test várias somas, vai receber self, e aí eu vou fazer um for, eu vou receber um A, que é um valor A, um B e um resultado, e isso aqui vai estar numa lista, e cada lista, essa lista vai ter tuplas, onde tuplas, o A é o primeiro valor, B é o segundo valor, e o resultado é o resultado esperado da soma. Então, 1 e 2, o resultado esperado é 3. 2 e 2, o resultado esperado é 4. E 5 e 10, o resultado esperado é 15, ok? E aí, eu vou usar a estrutura de controle with self.subtest. Então, a gente está chamando a função subteste. E aí, eu vou passar os parâmetros que eu quero incorporar no meu subteste. Então, A vai ser A, B vai ser B. O A e B a gente está recebendo aqui da iteração, né? São sempre os dois primeiros valores de cada tupla. E aí eu vou fazer um self.assert equal soma, na função soma que a gente tinha criado anteriormente, A e B, e o resultado, verifico se ele é igual ao resultado. Então aqui eu estou passando os parâmetros que eu vou usar para cada subteste, ok? Vou executar isso aqui. E olha só, executando verbosamente, ele vai dizer que as várias somas deu certo. E o que acontece se der errado? Então eu vou alterar aqui o valor da última tupla para um valor errado. Ele vai dizer que teve um erro. Ele vai dizer exatamente qual foi o assertion error que deu errado. E ele vai dizer, ó, foi um teste com subtestes nessa tupla aqui, né? No caso, eles sabem me mostrar o A igual a 5 e B igual a 10, porque foi o que a gente passou aqui para a função subteste. Então eu sei exatamente qual tupla que está dando errado. Se eu alterar isso aqui, por exemplo, 2 mais 2 igual a 5, a hora que eu executar, ele vai me dizer que os valores que deram erro foi o A igual a 2 e o B igual a 2, beleza? Então a gente consegue, dentro de um teste, quebrar ele em testes menores para a gente saber exatamente onde está o erro, se o erro acontecer, beleza? Muito legal essa funcionalidade. Vamos ver o que mais a gente tem para aula de hoje. A gente tem mock. Mock é um termo que você pode nunca ter ouvido falar, mas ele é muito comum dentro da programação. Mock é basicamente a gente fingir que um dado existe com um objeto que a gente construiu. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma API. A API, para quem não sabe, eu tenho aqui um servidor que está provendo dados. Por exemplo, algumas APIs famosas que existem, a API do Pokémon, né? Tem a API aberta do Pokémon, que reúne todos os dados de todos os Pokémons e provê endpoints. Endpoints são basicamente rotas, né? Igual a gente acessa www.google.com, e se vocês notarem, quando a gente faz uma busca no Google, ele vai colocar barra, e aí vai colocar um endereço search igual, e lá a nossa busca. Alguma coisa assim, não exatamente isso, mas alguma coisa assim. O endpoint de uma API é a mesma coisa, só que ao invés de eu acessar uma página web,
eu estou solicitando um dado pro meu servidor. Então eu tenho aqui a API do Pokémon lá, que vai ser, sei lá, Pokémon.com, não é isso, tá? Porque isso aqui é um domínio da Nintendo oficial, mas enfim. É só um exemplo, Barra API, barra V1, porque é a versão 1 da nossa API, barra Pokémon, barra, e aí o número do Pokémon. Por exemplo, o Pokémon 1, que é o Bulbasauro. Será que é o Bulbasauro? Acho que é. Então, eu estou fazendo uma chamada para isso aqui. Quando eu estou testando esse software, pode ser que eu não... pode ser que eu não possa fazer essa chamada, porque a API ela pode ter um termo de uso que não me permite usar ela para teste. 2, digamos que eu tenha 1000 testes. Uma chamada de API, eu vou ter que conectar no servidor do cara, o cara vai ter que pegar o dado, vai ter que me devolver. Isso é demorado. Então, para não ser demorado, eu quero executar 1000 testes, né, para ver onde que o meu código está dando erro. Eu já sei que, por exemplo, o número do Pokémon é 1. Eu sei que o nome do Pokémon é Bulbasauro. Me desculpa se eu estiver errado sobre isso, tá? Bulbasauro. Eu sei que, sei lá, o tipo dele, type, grama. Então, isso aqui, esse array aqui, ele é um mock. Eu estou falsificando, eu estou criando um objeto que é igual ao retorno da minha API, mas ele é um resultado de fantasia. Pode ser que mude, né? Pode ser que o N, o ID aqui, ele mude cada vez que a gente chama. Pode ser que mude de geração para geração. Pode ser que o Bulbasauro seja com B maiúsculo no retorno da API. Mas isso não importa, porque eu estou criando um dado falso só para testar coisas específicas da minha aplicação. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Vamos supor que eu tenho uma função. Então, get data from API é a sugestão de nome aqui que tem no meu script. Mas vamos get Bulbasauro. O que é que isso aqui faz? Ele vai fazer uma chamada para esse endpoint aqui. Chamada para blá blá blá. Óbvio, né? Eu não estou escrevendo código de verdade. Seria tipo requests.get. Aí eu passaria esse endpoint aqui. Seria algo assim. Não exatamente isso aqui, mas algo nessa linha aqui. E aí eu retornaria esse dado formatado. Então, dado igual. E aí eu passaria dado.json, sei lá, alguma coisa assim. No nosso caso, eu vou só dar um return para essa função ter um retorno. Mas entendam, essa função aqui, real, é um dado real. Imagine que essa chamada aqui realmente está acontecendo. Então, essa função aqui, ela demora para executar, porque ela vai conversar com o servidor lá da POC API, ok? Então, quando eu for escrever meu teste, eu não quero usar essa função. Eu quero mockear ela, eu quero criar um mock dela. Eu quero usar isso aqui, um dado estático Python que eu criei e eu sei que está certo, ok? Como é que a gente faz isso com a biblioteca Unit Test? Então eu vou criar uma classe teste API, que novamente vai receber essa classe aqui como pai, né? Eu vou herdar dela. E aí é o seguinte, eu vou escrever aqui uma função teste API mocada. A gente usa mock como verbo em português, né? Mocar, eu moquei, é normal a gente falar assim. Vai receber self, e aí ele vai receber um dado, que é o dado mocado. Então, mock data, por exemplo, ou mock Bulbasauro. Ok? E aí, aqui eu posso fazer um self.assert equal. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar essa função, tá? Eu chamo ela, então eu passo parênteses. Não é uma referência para a função. E o dado que eu quero combinar. Nesse caso, dados mocados, porque eu não vou escrever literalmente os dados Bulbasauro. E aí, como é que eu transformo essa chamada de função em uma chamada falsa que retorna um mock? Eu vou usar um decorator, ok? Então, um decorator é como se eu estivesse passando essa função para essa função interna. O decorator patch, ok? E aqui eu vou passar duas coisas. Eu vou passar a função que eu quero mocar e o valor que eu quero que o mock retorne. Então, a função que eu quero passar é essa aqui. Aqui eu estou passando o nome do pacote onde está a função. Nesse caso, a gente está executando diretamente esse código e ele é o pacote main. Se eu estivesse testando um pacote avulso, se o pacote tivesse separado, né,
fosse uma pasta separada, que é um pacote, eu passaria o nome do pacote. E aí o nome da função, getDataFromAPI, era o nome que eu tinha sugerido aqui no meu script. Nesse caso aqui virou getBulbasauro real. E aí eu vou passar um segundo parâmetro, que é o return value, ou seja, o valor que eu quero que essa função retorne. Nesse caso aqui eu vou passar dados mocados. Ou seja, essa função aqui retorna none, como vocês podem ver. Eu não tenho retorno nenhum, né? Eu só estou dando return, então ele retorna none. E se eu estivesse fazendo a chamada do dado, seria os dados aqui da minha API que ele retornaria. Mas eu estou mandando, eu estou dizendo, cara, ignora o retorno dessa função. Eu quero que ele retorne dados mocados. E aí quando eu executo, patch não foi definido porque eu não importei. Eu preciso importar o patch do unittest.mock, tá? Por isso que deu erro. Quando eu executo isso aqui, ele rodou os 8 testes. E olha só. Teste API mocada, deu ok. Esse chapéu, colchete, 3% é porque eu apertei aqui sem querer, tá? Vou até rodar de novo pra vocês verem limpinho. Ó, dessa vez deu certinho. Teste API mocada, deu ok. Mas para que eu iria querer fazer isso? Porque normalmente eu não vou pegar os dados dessa API bruto do jeito que veio aqui, dados mocados, e fazer o acerte. Normalmente eu tenho um processo que eu vou trabalhar esse dado. Então, por exemplo, eu vou extrair o nome do Pokémon, vou deixar em letra maiúscula só a primeira letra, e aí eu vou botar seu 2 pontos e o nome que veio, seu Bulbasauro. Então eu não quero testar diretamente essa função. Essa função vai ser testada dentro de outra função, dentro de outro teste. Eu vou utilizar ela para outras coisas. E como eu não quero ficar fazendo a chamada da API, aí eu moco. Então o dado mocado vai ser passado para outra função, em outro contexto, em outro teste, e aí é esse outro valor que eu vou validar. Para isso que eu utilizo os mocks, ok? Então isso aqui é um recurso muito útil, muito importante, e é um conceito muito importante. Mock é um contexto, é um conceito que não serve só para testes unitários. É um conceito de programação geral que eu posso utilizar, por exemplo, quando eu estou fazendo um site HTML e eu vou mocar os dados do site. Eu vou mocar a chamada da API. Ah, eu estou escrevendo código Python, eu vou mocar a chamada para o banco de dados porque eu ainda não configurei o banco de dados. Então isso é um conceito muito, muito importante dentro de programação que eu queria passar aqui na aula de hoje. Como eu disse, a aula de hoje era só uma pincelada, uma introdução a testes. Tem muito conteúdo. Testes de software é uma área por si só. Existe carreira dentro de QA, que é só gente especializada em fazer teste. É uma ciência por si só, daria para fazer um curso só disso. E hoje foi a primeira aula. Vou trazer outras aulas, aula de PyTest, aula de teste de integração, aula de... Existem outros testes, eu citei 4 tipos de testes que são os mais comuns, mas tem teste de mutação, teste caixa preta e por aí vai. Beleza? Espero que a aula tenha sido útil. Compartilha se tem um grupo da faculdade lá que vocês estão aprendendo sobre testes, estão fazendo uma matéria de teste de software, estão fazendo uma matéria de introdução à programação, mas você acha que isso é um conceito legal do pessoal aprender, manda lá que vai ajudar muito. Se você gostou, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E até a próxima aula.